Oi, gente, boa noite. Tô aqui hoje, assim, com mais uma reflexão da palavra de Deus, tá? Eu queria falar hoje que a Bíblia, né? A Bíblia nos afirma, né? Que nós não podemos nos conformar com este mundo, né? Ou seja, concordar, né? Com tudo que está nesse mundo, né? Nós não podemos nos conformar com este mundo, acaba sendo concordando, né? Estamos concordando com tudo deste mundo, né? Porque na Bíblia fala que nós não somos desse mundo, nós estamos nele, mas nós não somos desse mundo. Então, está escrito quer ver? Em João, porque nós não podemos amar o mundo, né? Não podemos amar o mundo, as coisas que nele há, porque nós não vamos estar aqui para sempre. Nós estamos nele, mas não somos dele. Em João 2, em João 2, João 2 quer ver? João, Mateus, Marcos, Lucas, João, aqui no Novo Testamento, João 2 nos afirma, João capítulo 2 vai falar com a gente o seguinte, olha, João capítulo 2 do 13 ao 16, fala assim, que diz que Jesus purifica o templo, né? Fala assim, ó, e estava próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Quer dizer, Jesus não aceitava, não concordava com tudo que faziam no mundo, né? Estavam dentro da casa de Deus, vejam bem, eles estavam dentro da casa de Deus, mas não estavam fazendo o que devia ser feito na casa de Deus. Estavam usando a casa de Deus para vender, fazendo a casa de Deus como se fosse fazendo a casa de Deus como para ganhar dinheiro, entendeu? Para o seu próprio benefício, mas não espiritual, né? Que a casa de Deus não era para aquilo, era para você aprender a palavra de Deus, para você levar pessoas, né? Evangelizar pessoas. Então Jesus chegou ali e ficou irado. Jesus irou-se. Jesus quebrou, jogou mesa, virou mesa, jogou tudo. Como diz a palavra, está dizendo aqui em João 2, né? Então nós não podemos concordar com tudo que esse mundo. É como eu já levei um vídeo, o último, acho que é a 14ª meditação, agora a última, eu falei sobre isso. Não podemos levar o mundo para a igreja. Então naquela época, os judeus estavam levando o mundo para a igreja, né? Então nós temos que influenciar e não sermos influenciados, né? Nós precisamos influenciar o mundo e não permitir que o mundo nos influencie, né? Nós temos que levar a igreja ao mundo e não levar o mundo para a igreja, né? Então, em 1 Coríntios 5, quer ver? 1 Coríntios 5, do 9 ao 11, fala assim, ó. Pelo que façamos festa, 9 a 11, não. Já por carta, vos tenho escrito, quem está falando isso aqui é sobre a impureza da igreja de Corinto. Já por carta, vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer, absolutamente, com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então
vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda comais. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que você, não é que eu vou deixar de falar com as pessoas do mundo. Não vou falar mais com ninguém. Não. Ele está falando que nós não podemos nos associar com as pessoas que estão dentro da igreja, se dizem crentes, né? Se dizem cristãos e estão em pecado. Estão fazendo tudo que o mundo faz. Como diz aqui, ó. Olha, ó. Aqueles que dizendo-se irmão for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Ele está falando dos irmãos, aqueles irmãos em Cristo, que se dizem irmãos, mas que estão enganando a todos, ou enganando a si mesmo, ou você sabe que a pessoa tá toda errada, está toda em pecado, e você vai se associar com essa pessoa de maneira nenhuma, né? Ele não está falando dos que estão no mundo, porque os que estão no mundo, as pessoas que não têm Jesus, elas praticam essas coisas e muitas vezes achando que estão certas, que não tem nada demais, que é tudo normal, natural, né? Então, nós temos que, pro mundo, no mundo, nós temos que falar a mesma linguagem do mundo, mas isso não quer dizer que a gente vá, a mesma linguagem, não estou falando de falar palavrão, de nada disso. Nós temos que procurar ver como que nós vamos ganhar as pessoas do mundo. Não é nos afastando delas. Agora, as pessoas estão dentro da igreja, fazendo tudo isso, pecando, roubando, bebendo, mentindo, trapaceando. Essas, a gente, como diz a palavra de Deus, é melhor você nem comer com elas, porque conhecem a palavra e estão enganando quem? A si mesmos. E se você anda com elas também, você se associa com elas, o que acontece? Você se iguala a elas. Porque você não pode concordar que elas estejam no pecado, praticando tudo isso dentro da igreja. Você não pode concordar. Lá fora, é lá fora. Você precisa influenciar para trazer para dentro da igreja, para trazer para Cristo, né? Agora, aqueles que já estão querendo enganar os irmãos, está enganando a si mesmo, porque ninguém consegue enganar a Cristo, né? E aí, como eu estava falando, por exemplo, às vezes a gente se frustra, né? Porque a gente não tem atenção do mundo, então a gente se frustra, parece que a gente é um ET, parece que, né, a gente é de outro planeta, né? As pessoas não entendem o que a gente quer falar, o que está dentro da palavra, não entendem porque elas não estão o quê? Estudando a palavra, elas não estão aprendendo a palavra, meditando na palavra, né? Pedindo sabedoria ao Espírito Santo para entender a palavra. Então, quando a gente vai falar, parece que a gente está falando algo do outro mundo, parece que é outra linguagem, nós somos de outro planeta, nós somos o ET, né? Mas, às vezes, nós temos que desconstruir a forma com que expomos a palavra. Muitas vezes nós temos que desconstruir a forma que a gente expõe a palavra, né? Por exemplo, quando vamos a um outro país, né, que fala outra linguagem, né, a gente não tem que, às vezes, se a gente não sabe aquela linguagem, a gente precisa de um intérprete para interpretar a linguagem, do que a gente fala e do que a gente vai ouvir, né? E também, ou então a gente vai aprender, né? Vai estudar e aprender aquela língua, né? Estudar da palavra, não aprender aquela língua, né? Então, a mesma coisa é no mundo, né? A mesma coisa no mundo. Nós não podemos condenar as pessoas por pensarem de uma forma diferente da gente, porque muitas vezes a pessoa está com cegueira espiritual. Ela entende daquela forma, ou ela não entende de forma nenhuma. Ela age daquela forma, às vezes, por falta de conhecimento, como diz a palavra, errais por não conhecer as Escrituras. Muitas pessoas, elas erram, não é nem por mal, elas pecam, não é por mal, é porque elas não conhecem as Escrituras. Elas não meditam nas Escrituras, então elas erram, né?
como diz a palavra, errais por não conhecer as Escrituras, né? Porque quando você aprende a verdade, quando você começa a meditar na palavra, que é a verdade, ela te liberta. Ela te liberta, ela tira escamas dos olhos, né? Ela te liberta. Então, por exemplo, nós não podemos... por exemplo, Jesus, vou dar um exemplo aqui. Jesus Cristo com a mulher cananeia, né? Os judeus, eles não falavam com os cananeus, né? Eles não falavam. Então, Jesus, o que Jesus fez? Jesus foi até aquela mulher e falou a língua dela. Ele falou a língua dela, ele disse tudo que ela estava vivendo, ele falou na linguagem dela. Ele não teve receio de falar na linguagem dela. E também não se afastou dela porque ela estava com pecado. Ele não condenou, ele não julgou aquela mulher, ele simplesmente tirou a venda de seus olhos. Ele abriu os seus olhos para uma realidade que ela vivia e que ela não era feliz com aquela realidade, mas que era a realidade que ela tinha e que ela achava que aquilo era normal, né? Então, o objetivo, esse é o objetivo. Jesus ali nos ensina, nos dá um grande exemplo, porque o objetivo do evangelismo é você construir um caminho, construir um elo e não desconstruir esse caminho e esse elo. Então, se você já começa condenando, né, às vezes a vida que a pessoa leva, ou condenando o processo que a pessoa está vivendo, porque existe um processo e cada um tem o seu processo para seguir. Se você já começa assim, você já começa errando, né? Então, Jesus nos ensinou, quando ele falou com aquela mulher, que todos se afastavam dela, que ela foi até aquele tanque para pegar água, e ali ela descobriu a água da vida, que era Jesus, né? Que inclusive ela esperava que todos saíssem para ela ir, porque ninguém falava com ela, ninguém se aproximava dela. Ela esperava que todos pegassem água para ela ir pegar por último. Mas Jesus ficou ali justamente esperando ela chegar, né? Porque Jesus a conhecia como Jesus nos conhece. Então, todos nós somos pecadores. Todos nós, como diz a palavra de Deus, nascemos do pecado. Do pecado concebeu a nossa mãe, nos concebeu. Então, todos nós, aquele que disser que não tem pecado, já pecou, né? Então, não vamos condenar a cegueira espiritual de muitas pessoas, porque nós também temos que aprender. Eu tenho que aprender muito ainda. Eu estou aqui falando, eu peço sabedoria ao Espírito Santo. Antes de trazer uma palavra aqui, eu oro e peço a Deus sabedoria para eu falar aqui o que Ele quer que eu fale. Às vezes eu gaguejo um pouquinho, porque às vezes eu fico esperando o que eu vou falar aqui, né, Senhor? Às vezes as palavras me fogem, mas nós pecamos por pensamento, por atitudes, às vezes por julgar uma coisa ou outra. Então, não vamos julgar a vida de um dia também, outrora, fomos cegos espiritualmente. Eu fui cega espiritual. Eu aceitei Jesus Cristo com 24 anos de idade, né? E tudo que eu fazia naquela época era normal, como hoje o mundo acha normal. Tudo tá normal, né? Hoje em dia estão botando na cara da gente, querendo desconstruir o que é família, estão tirando o respeito, e está tudo normal nesse mundo. Só que não é normal, nós não podemos nos conformar com este mundo. Mas também estamos nele, não podemos parar de falar com as pessoas e não vamos julgar a cegueira, não vamos julgar as pessoas pelos seus erros, porque nós também temos os nossos erros. Mas vamos apresentar a palavra, vamos apresentar Jesus, porque Jesus é a verdade que liberta, Jesus é a água da vida. Aquela mulher foi procurar água no poço, achou a água da vida, que era Jesus. Então vamos construir um caminho para poder falar do amor de Jesus, para poder falar da verdade, da palavra que liberta. Essa é a palavra que liberta, é a palavra da salvação, a palavra da vida eterna. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. E só Ele tem a vida eterna para nos dar. Só Ele tem o caminho, só Ele tem essa ponte da vida eterna para Deus. Amém? Que você possa meditar na palavra.
mais um pouco. Que o Espírito Santo de Deus possa falar mais ainda ao vosso coração, tá bom? Leia a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.